Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Querido irmão, querida irmã, estas são as palavras do capítulo 20 do Evangelho de São João. Nelas nós encontramos Jesus instituindo diretamente do seu coração o sacramento da penitência, que é um dos 7 sacramentos da vida cristã. Nós sabemos bem que os sacramentos são sinais da graça do amor de Deus, canais que Deus comunica a sua graça para conosco e que eles são fundamentais para chegarmos até o céu. Depois do primeiro vídeo desta série, no qual nós falamos sobre a vida na graça, e do segundo vídeo, no qual conversamos sobre o que é pecado, enfim, chegamos ao terceiro episódio. E agora nós vamos conversar sobre como se confessar bem de fato, na prática. O que fazer, o que falar, como fazer e como falar quando se aproximar do padre e do confessionário. Seja bem-vindo, este é o terceiro vídeo da série Como me confessar bem, do nosso programa Reavivar a Fé, que está começando agora. Para fazermos uma boa confissão, antes de mais nada é muito importante nós relembrarmos aquilo que o sacramento não é. A confissão não é uma consulta psicológica. O padre não é um psicólogo, da mesma forma que o confessionário ou a sala de atendimento não é um consultório. Também a confissão não é direção espiritual. As duas coisas são bastante distintas. Por isso que é muito importante quando você procurar o padre, se ele não atende no confessionário, se ele atende no expediente paroquial, se ele atende numa sala de atendimento, é muito importante ao procurá-lo você deixar claro o objetivo e a finalidade da sua visita. Se você deseja viver o sacramento da reconciliação ou então uma direção espiritual. Isso é importante para que ele se prepare e se adeque às suas necessidades. Da mesma forma, a confissão, meu irmão, minha irmã, não é um bate-papo entre amigos. Em muitas localidades, quando o padre atende fora do confessionário, ou até mesmo na igreja, seja talvez aqui no confessionário, as pessoas, ao verem que o padre não tem nenhum penitente, elas então se aproximam para conversar, achando que o padre precisa de companhia. Na verdade, o padre pode ficar sozinho ali mesmo e com certeza neste momento ele está rezando até que o próximo penitente chegue. Também a confissão não é um momento para contar vantagens. O sacramento da reconciliação é um tribunal e no tribunal nós nos acusamos com pesar, com dor, com humildade, da mesma forma com contrição. Por isso, desde a fila para a sua confissão, esteja em silêncio, com os olhos baixos, sempre rezando. Não se distraia, não fique andando pelas redes sociais no seu celular, não converse com as pessoas, mas esteja desde antes da confissão em espírito de oração, se preparando para se acusar, contrito e humilde, e assim entregar-se a este tribunal da misericórdia de Deus. Nós vamos dividir o sacramento da penitência em 5 partes, para, entendendo cada uma delas, bem compreendermos o todo do sacramento e da sua prática. Nós vamos dividir em primeiro lugar, exame de consciência. Segundo, arrependimento ou contrição. Terceiro, firme propósito de não mais pecar. Quarto, a confissão auricular. E quinto, a penitência ou a satisfação. Vamos começar pelo exame de consciência. O exame de consciência é muito importante por 3 motivos, sobretudo. Em primeiro lugar,
porque através do exame de consciência nós visitamos a vontade de Deus e os ensinamentos de Deus e não ficamos surfando nos nossos achismos. Em segundo lugar, o exame de consciência é muito importante porque nós precisamos de um auxílio para a nossa memória. Precisamos, sobretudo, se a nossa consciência está relaxada ou até mesmo viciada. Precisamos também se faz tempo que não nos abeiramos do confessionário. Terceiro, também é importante o exame de consciência para compreender aquilo que a Igreja me ensina e não cair no relativismo, no laxismo ou num excesso de escrúpulos. Afinal, a Igreja Mãe e Mestra nos propõe sempre caminhos sábios que nos levarão à nossa salvação. Você pode encontrar vários formulários, várias fórmulas de exame de consciência, sobretudo na internet. Mas tome cuidado. Algumas delas contêm erros, são heterodoxas ou ainda incompletas. Por isso a Igreja propõe para os seus filhos penitentes alguns passos para bem fazer o exame da sua consciência. Em primeiro lugar, é importante nós visitarmos os 10 mandamentos, mas não somente focarmos no enunciado do mandamento, mas precisamos nos debruçar aos seus desdobramentos. Por exemplo, o 5º mandamento, não matar. Mas, padre, eu nunca matei ninguém, nunca tirei a vida de ninguém, nunca dei um tiro em ninguém. No entanto, o 5º mandamento não é somente desta morte, deste matar, que ele nos fala. Será que nós já não matamos o nosso irmão em pensamento? Ou será que nós já não sentimos o desejo de que tal pessoa morresse? Ou também, será que não matamos o nosso irmão através do ódio no coração, da indiferença ou da falta de caridade? Por isso é importante visitar os 10 mandamentos e compreender o que cada um deles fala. Segundo caminho para um bom exame de consciência é visitar as virtudes teologais e cardeais. Será que estou vivendo estas virtudes ou estou pecando contra elas? Outro caminho muito importante é visitar os pecados capitais, os 7 pecados capitais. Também eles, o enunciado e os seus desdobramentos, aquilo que eles trazem em si. Por fim, não podemos deixar de visitar a Palavra de Deus. Os santos evangelhos são sempre luz para os nossos passos, de forma muito especial as bem-aventuranças, que são o farol moral do Novo Testamento, uma riqueza incomparável para nós. Então, diante de todas estas oportunidades, de todos estes textos, os 10 mandamentos, as virtudes, os pecados capitais, também diante da palavra de Deus, dos evangelhos, das bem-aventuranças, nós temos um caminho seguro para examinar a nossa consciência e lançarmos luzes aos nossos pecados. Tendo feito o meu exame de consciência, é muito importante anotar os meus pecados. Existem muitos padres que não gostam de quando o penitente se abeira da confissão com uma lista marcada. Eu até os entendo, porque muitas vezes quando nós anotamos o pecado e fazemos uma lista, corremos o risco, não estou dizendo que isto acontece, mas corre-se o risco de apenas se ler os pecados e não senti-los interiormente. Mas estamos aqui realmente para aprender a bem nos confessar. E se fazemos o nosso exame de consciência com honestidade, com contrição, com vontade e com coração aberto ao Senhor, de coração arrependido, com certeza, mesmo que escrevamos, aquela lista não será apenas uma lista, mas vai ser um reflexo do nosso coração. Desta forma, fazendo o exame de consciência, com certeza a tua consciência te acusará. E aí você está pronto para o segundo passo. A segunda parte do sacramento da penitência é então o arrependimento.
Não basta termos consciência dos nossos pecados e das nossas faltas. É preciso nos arrependermos profunda e completamente de todos eles. Sem o arrependimento sincero e total dos nossos pecados, o sacramento da confissão se torna inválido e de nada adianta nós chegarmos até o confessionário. Por isso, o Catecismo nos lembra, no número 1451, que o arrependimento é uma dor na alma, é uma detestação do pecado. Então, não fujamos, o arrependimento é importante. Se o penitente não se arrepende dos seus pecados, o sacramento é inválido e é impossível receber a graça sacramental sem arrepender-se. Por isso, se você tem dificuldade de viver o arrependimento, esta dor, essa detestação do pecado, peça ao Espírito Santo a abertura de consciência e de coração. Peça ao Senhor o profundo e completo arrependimento dos seus pecados, para que você viva a graça do sacramento de forma completa. Não deixe passar, não deixe ser em vão este momento, este sacramento tão rico, importante e especial. A primeira parte, examinar a própria consciência. A segunda parte, arrepender-se totalmente de todos os pecados dos quais nós tomamos conhecimento. A terceira parte é fazer um firme propósito de não mais pecar. Isso se chama conversão. Sem o desejo de conversão, meu irmão, minha irmã, o sacramento torna inválido, vazio e inclusive uma ofensa ao próprio Deus se vamos ao confessionário sem o desejo de não mais pecarmos. O exame dos pecados, da consciência, o conhecimento dos pecados e o arrependimento dos pecados deve me levar a um desejo de não mais cometê-los. Você pode se perguntar, inclusive, mas padre, eu sou pecador e na minha condição de pecador eu sei que eu vou pecar de novo. Claro, somos filhos de Adão e como filhos de Adão marcados pelo pecado original, existe também em nós uma inclinação para o pecado. Mas dizer que temos uma inclinação para o pecado não quer dizer que nós vamos pecar sempre e a todo instante, que já estamos entregues ao pecado, nem que nós vamos fazer corpo mole ao pecado. Vou te dar um exemplo. Um homem e uma mulher são casados. E casados, um deles trai o outro. Vamos supor que o marido trai a esposa. A esposa descobre, conversa com o marido e então, depois daquele adultério vivido, ela pergunta: "Você promete que nunca mais vai fazer isso?" Imagine o que ele responderia. Apenas uma resposta óbvia: "Prometo, nunca mais vou fazer isso." Imagina o desgosto, a tristeza e o coração daquela mulher se ele dissesse assim: talvez, né, sabe, sou pecador, não sei não, pode ser que eu volte a te trair sim, a cometer o adultério novamente. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos prometer com toda a nossa força não mais pecar. Este é o propósito da conversão, de mudança de vida. Lembremos aquilo que o ato de contrição nos ensina. Você com certeza aprendeu o ato de contrição na sua catequese para te preparar para o sacramento da confissão, para a tua primeira confissão. Você se lembra? O ato de contrição reza assim: "Meu Senhor e meu Deus, eu me arrependo de todo o meu coração por vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar." Meu irmão, minha irmã, nós não dizemos assim no ato de contrição: "Prometo com a vossa graça." Tentar, né? "Prometo com a vossa graça ser bonzinho." Ou então, "Prometo com a vossa graça me esforçar um pouquinho." Não, prometo com a vossa graça nunca mais pecar. No momento da confissão, é necessário o desejo e o propósito, assumir diante de Jesus um esforço, o propósito de não mais pecar.
A quarta parte do sacramento da penitência é exatamente este, o encontro com o padre no confessionário para viver a confissão, a acusação. Eu entendo, é um momento humilhante e muitas pessoas se afastam do sacramento da confissão justamente porque sentem vergonha, sentem-se humilhadas e não querem levar ao sacerdote as suas misérias, não querem tocar suas feridas, da mesma forma que não querem expor os seus erros. Até mesmo a fila para a confissão torna-se um momento de grande mortificação. No entanto, é no sacrifício que a graça de Deus se revela. Vamos entender agora. Ao chegar ao confessionário, lembre-se, você está ali em um tribunal para se acusar. Então, em primeiro lugar, faça sua saudação ao sacerdote. Peça a bênção. Padre, dai-me a sua bênção, pois pequei. E aí o padre fará a oração inicial. Depois, se apresente ao padre dizendo quando foi a sua última confissão. Não precisa dizer dia, mês e hora exatamente, mas, por exemplo, padre, não me confesso há um mês. Padre, não me confesso há um ano. Padre, não me confesso há 10 anos. Isto é muito importante para o padre também te orientar e ter noção da tua vida de fé, da tua vida de sacramentos. Depois, terceiro ponto, diga para o padre qual é o seu estado de vida. Isso também é importante se você é casado, solteiro, viúvo, se você é divorciado, se você é celibatário, se você é uma pessoa consagrada, se você é seminarista, padre, enfim, qual é o seu estado de vida? Porque também isso vai ser necessário para o padre bem te orientar e compreender a gravidade dos seus pecados. Por fim, quarto ponto, dentro da confissão auricular, chegamos ao ponto da acusação dos pecados. E aqui está um momento em que nós temos que prestar muita atenção. Por quê? Porque todo pecado tem nome e sobrenome e precisam ser confessados de forma clara, objetiva e direta, sem rodeios, sem contar história, sem querer se justificar, se desculpar, nem dizer quem te ajudou ou por que a pessoa te levou a isto. Um exemplo: Padre, eu briguei com a minha sogra porque ela é muito chata, eu estava na casa dela e então estava chovendo e eu tive que ficar dentro de casa e nós começamos a discutir e eu a ofendi e então eu lancei um pedaço de tijolo na minha sogra e machuquei a minha sogra. Veja, de tudo isso é o pecado da agressão. Então, não tem por que contar toda essa história. O pecado tem nome e sobrenome, deve ser dito objetivamente, claramente e diretamente. Não é o momento agora de contar histórias. Também não é hora de dissertar sobre o seu pecado, não é hora de se desculpar. O importante é simplesmente dizer qual é o seu pecado. Neste momento, nunca diga: ai, padre, sabe, né? Eu não tenho pecado. Ora, se você não tem pecado, não tem por que vir ao sacramento da confissão. Também não diga: ah, padre, eu pequei tudo, fiz tudo. Também não diga: olha, padre, eu só não matei e não roubei, o resto eu fiz de tudo. Meu irmão, minha irmã, não fez. Eu costumo dizer para os penitentes que se apresentam dizendo isto, perguntar: você bateu na sua mãe? Não, padre. Então você não fez tudo. Tomemos cuidado com essas generalizações. Isto sempre significa falta de exame de consciência, falta de conhecimento dos pecados, falta de arrependimento dos pecados cometidos. Também não diga assim para o padre: ah, padre, são os pecados de sempre. Meu irmão, eu não sei quais são os seus pecados de sempre. Dê nome e sobrenome aos seus pecados. E se você está arrependido, não diga assim: ah, padre, é os de sempre. Isso não é a postura de quem está arrependido dolorosamente daqueles pecados. Também não diga assim: sabe, padre, meus pecados são esses de todo mundo, né? Todo mundo peca, né? Os pecados de todo dia.
Quais são os pecados de todo dia? Eu sei, todo mundo peca, mas os pecados são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, estas frases não devem ser ditas. Isso não contribui em nada com a tua confissão. Pelo contrário, atrapalha na recepção da graça. Atrapalha, sabem por quê? Porque talvez você não esteja confessando nenhum pecado materialmente. E para ser perdoado, é preciso ter um pecado materialmente constituído. Se lembram do último vídeo? Para que um pecado aconteça, é preciso matéria grave, liberdade, consciência e consentimento. Se você diz assim, padre, então, né, são os pecados de todo dia. Não há matéria de pecado aí. Por fim, também não se confesse dizendo o número do mandamento. Pode ser que algumas pessoas cheguem ao confessionário e digam assim, olha, padre, eu pequei contra o 6º mandamento. Muito bem, não pecar contra a castidade. Mas dentro deste 6º mandamento existem muitos pecados, desde a masturbação até o adultério, passando pela fornicação, por exemplo. Por isso é importante dar nome e sobrenome a todos os pecados. Depois que você se acusou diante do padre e confessou todos os seus pecados, o padre te dará um pequeno aconselhamento a partir dos teus pecados confessados. O padre perceberá quais são as suas fraquezas, como estão os teus passos nesta caminhada espiritual que brevemente você apresentou. E por isso, diante disso, ele te fará um pequeno aconselhamento. Não é um grande aconselhamento, para isso existe a direção espiritual, mas são pequenos conselhos para que você viva este caminho de conversão, do qual você agora começou a viver e no qual você se propõe a permanecer a partir deste sacramento. Quinta e última parte do sacramento da penitência, que é então a própria penitência ou satisfação. Após a acusação e o pequeno aconselhamento, o sacerdote vai te impor uma penitência. Isso acontece porque o pecado causa sempre uma desordem e, causando uma desordem, prejudica, seja a você mesmo e seja o outro. Por isso a penitência é um ato reparativo, visa reparar a desordem causada pelo pecado. A penitência não é para judiar do penitente, não é para impor um castigo, porque você foi mal, agora você vai receber uma grande penitência. Não, mas a penitência é o ato de reparação dos pecados cometidos. Por exemplo, se uma pessoa roubou, furtou, ela precisa reparar aquela desordem causada. E talvez uma boa penitência seja a restituição do valor roubado. Aliás, nós não podemos achar que o sacramento da reconciliação, ao vivê-lo, eu só tenho o dever de estar em dia com Deus. Se eu prejudiquei outrem, também preciso estar em dia com eles. Faz parte da completa reconciliação de minha alma. Por isso, a penitência é reparadora. Ela vai levar em conta sempre a gravidade e a natureza dos pecados confessados. O padre vai dar uma penitência para cada um dos seus penitentes conforme os pecados confessados. A penitência, portanto, é individual e não se pode transferir, é intransferível. Não ache que você pode receber uma penitência e outro pagar esta penitência por você. O cumprimento da penitência dada pelo sacerdote é obrigatório. Por isso, se você não cumpriu a penitência da confissão passada, deve acusar isso também na sua próxima confissão. Por fim, meu irmão, minha irmã, vamos fazer aqui um rápido resumo de tudo aquilo que nós já conversamos até agora. Jesus Cristo mesmo instituiu o sacramento da confissão, como nós contemplamos no capítulo 20 de São João. O sacramento da confissão, ele pode ser dividido em 5 partes: o exame de consciência,
o profundo e completo arrependimento, o propósito firme de não mais pecar, a confissão auricular, por fim, a penitência ou satisfação, o ato reparativo. Depois da sua confissão, após a penitência dada e a absolvição, embora não seja uma sexta parte, mas é fundamental que você se recolha em oração, rezando em ação de graças, agradecendo a Deus pela graça abundantemente concedida através deste sacramento para o teu coração. Depois de vivida esta experiência, vivido este sacramento, recebido a absolvição, estando arrependido e fazendo o propósito de não mais pecar, você estará novamente em estado de graça, novamente com o coração disposto para o céu. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se afaste deste sacramento. Você viu agora, neste vídeo, como é fácil se confessar. É doloroso, exigente, mexe dentro de nós, mas não há outro caminho para chegar ao céu a não ser o caminho do esforço, não ser o caminho da vontade de Deus. Antes de terminar, vamos esclarecer também algumas dúvidas que sempre chegam para nós, algumas até mesmo engraçadas. Padre, posso me confessar por WhatsApp, por celular? Não, a confissão é sempre auricular. Padre, quem é que pode atender confissão? O diácono também pode? Não, apenas o padre ou o bispo, que é sacerdote também. E outra pergunta muito recorrente é: Padre, se o padre não me deu penitência, a confissão é válida? Sim, a confissão é válida. E outra pergunta que muito nos é feita: Padre, se eu esqueci um pecado e me lembrei depois, aquela confissão valeu? Veja bem, esquecer o pecado não invalida uma confissão, mas mostra que você fez um exame de consciência um pouquinho relaxado e você não está atento à sua vida espiritual. Se você esqueceu um pecado, pode acusá-lo, deve acusá-lo na próxima confissão. Esteja atento. Esquecer um pecado é diferente de esconder um pecado. Quando nós escondemos um pecado, aí estamos invalidando todo o sacramento vivido. Não recebemos a absolvição, não recebemos a graça de Deus de forma válida e verdadeira, tá bom? Por isso, não escondamos pecado. Se estamos aqui no confessionário, é justamente para abrirmos, rasgarmos o nosso coração a Jesus, através do Padre, que é um instrumento da misericórdia que vem de Deus, e assim recebermos a abundância dessa misericórdia. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao fim deste programa que foi rápido, foi simples, mas elucidativo. É muito importante você seguir estes passos. Foi muito bom fazer este itinerário formativo com vocês, desde o primeiro programa, falando sobre a graça, passando pelo pecado, e agora da parte prática de como viver o sacramento aqui no confessionário. Espero que você esteja cada vez mais firme, enraizado em Jesus Cristo e na doutrina da Santa Mãe Igreja. Afinal, a nossa vitória, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Não se esqueça, confessemos-nos sempre, estejamos sempre em estado de graça. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deus abençoe você, seja perseverante. Vale a pena seguir Jesus Cristo, vale a pena viver na sua graça, afinal, vale o céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando, curta este vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe também com os seus amigos, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário. A sua ajuda é muito importante na nossa evangelização, no anúncio da Boa Nova. Viva Cristo Rei!